Meu nome é Paulo Nobre, eu sou graduado em Meteorologia, bacharel pela Universidade de São Paulo, IAG, fiz meu mestrado em Meteorologia no INPE e o doutorado em Meteorologia também pela Universidade de Maryland, College Park, eventualmente meu pós-doutorado na Columbia University na área de interação oceano-atmosfera. Atualmente eu coordeno a Rede Clima, Rede Brasileira de Pesquisa em Mudanças Climáticas, e sou responsável pelo grupo de modelagem acoplada oceano-atmosfera do INPE. Bom, doutor Paulo, boa tarde, né? Deixa eu fazer uma primeira pergunta, então. Como que a gente está aqui no Instituto de Pesquisas Espaciais, né? E por favor, se poderia dar um apanhado geral, em resumo, assim, sobre as atividades do INPE. Bom, o INPE é um Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, criado em 1961, voltado para o desenvolvimento do Programa Espacial Brasileiro Civil. E dentro do INPE, desde o começo, havia estudo de ciências atmosféricas, meteorologia, e com o tempo o INPE cresceu. O INPE hoje é uma instituição de referência nacional e internacional na área de observação da Terra e das ciências atmosféricas. Então, criou-se dentro do INPE o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos, que faz a previsão do tempo que vai para jornais, televisões, introduziu a previsão numérica de tempo no Brasil, trouxe o Brasil para uma modernidade no que diz respeito à previsão do tempo, e criou o Centro de Ciências do Sistema Terrestre, responsável pelos estudos da questão climática, da previsão do clima, da detecção das mudanças climáticas e dos impactos das mudanças climáticas. Então, hoje o INPE é uma instituição, uma das instituições de uma rede que no Brasil chama-se Rede Brasileira de Pesquisa em Mudanças Climáticas, que eu coordeno, que chama-se Rede Clima. É uma rede com mais de 50 instituições, nós temos 200 bolsistas, 400 doutores em todas as áreas de conhecimento, biologia, economia, meteorologia, oceanografia, assim por diante. Então, existe uma rede, um arcabouço, no qual o INPE é a instituição mais antiga e o Centro de Ciências do Sistema Terrestre, então, a função dele é esse estudo para poder comparar o governo brasileiro com conhecimento científico que permita a criação de políticas públicas de adaptação, de mitigação e do entendimento das mudanças climáticas. Bom, professor, muito bom. Então, deixa eu fazer então uma outra perguntinha. A ciência diz que o planeta está aquecendo. Quais são as maneiras de se chegar a essa conclusão? Como que a meteorologia consegue chegar a esses dados, né, de dizer que a temperatura do planeta está subindo? Bom, nós medimos. E medimos através de várias formas, em várias escalas de tempo. Então, a rede mundial de meteorologia, da Organização Meteorológica Mundial, congrega as redes observacionais de quase totalidade dos países do planeta. Então, esta é uma fonte de informação, são umas séries históricas que começam em 1800, 1900, são séries instrumentais, reguladas, utilizadas para a previsão do tempo, utilizadas para o monitoramento, mas isso é só um dos elementos. Outros elementos constituem, por exemplo, as medidas feitas por todos os navios oceanográficos e as estações oceanográficas que medem a temperatura dos oceanos desde a superfície até 3 mil metros de profundidade. Então, esse conjunto de informações flui pelo Sistema Global de Telecomunicações da Organização Meteorológica Mundial e são armazenados em vários centros meteorológicos do planeta, Moscou, Washington, Tóquio, Brasília. Então, esse conjunto de dados, eles são pegados de séries históricas, séries temporais, que são instrumentais no período recente, vamos dizer assim, de 1900 ou 1800 para cá, e são instrumentais também com as medidas de satélites, quer dizer, os satélites orbitam em torno da atmosfera terrestre
eles conseguem medir a temperatura da troposfera, quer dizer, a camada de ar mais próxima da Terra. E com isto, nós conseguimos ter a evolução temporal da temperatura em cada ponto, nos continentes, em todos os oceanos. Então nós sabemos, por exemplo, hoje, que os oceanos, nos primeiros 3.000 metros de profundidade, através de milhares de medições, que incorporam na medição a margem de erro. Toda medição tem uma margem de erro. Então, hoje, a tendência de aumento da temperatura da atmosfera e dos oceanos é de tal forma que nós conseguimos aplicar, e se aplica o que o IPCC faz, aplica testes estatísticos que demonstram que a temperatura medida hoje está fora da margem de erro dos instrumentos. Então, o aumento de temperatura observado em todos esses ambientes, ele não é explicado porque um instrumento ou outro, aqui ou ali, possa estar descalibrado. Porque são satélites, são navios e são redes de superfície. Além disso, existem os registros paleontológicos. São perfis tirados de perfis de gelo e fundo dos oceanos, através do qual se faz medidas não diretas, mas inferências. São feitas inferências da temperatura com 400 anos, com 1.000 anos, com 4.000 anos de antecedência, para se estimar qual é a temperatura do planeta, através desses dados paleontológicos. Bom, professor, e quais são os indícios que nós temos de que esse aumento da temperatura do planeta pode ter uma influência da nossa ação na crosta terrestre? Em 1876, o Dr. Arrhenius, só baseado no conhecimento da física clássica, já anteviu que se aumentasse a concentração de gases de efeito estufa, na época, CO2, na atmosfera, ele teria uma consequência de armazenar o calor e com isso aumentar a temperatura. Então, número 1, existe um conhecimento científico que mostra que pelas leis da física, qualquer pessoa que conheça as leis da física sabe como elas funcionam e por que nós utilizamos as leis da física para tomar as nossas conclusões da observação da natureza. Então, existe um background, um arcabouço teórico que explica que o aumento de gases que são opacos à radiação emitida pela Terra, que é o como se diz, os gases de efeito estufa, o CO2 é um deles, o vapor d'água, outro gás de efeito estufa muito potente, metano, óxido nitroso. Então, existe um embasamento teórico, existem medidas ao longo de todo o planeta do aumento da concentração monotônica de CO2 e existe a capacidade de se fazer a detecção da origem do CO2 pelo tipo de carbono. Então, o carbono fóssil, que é o carbono que veio do armazenamento de matéria viva que se fossilizou, ele tem um número atômico diverso do carbono que provém do magma. Então, hoje, quando você pega uma amostra de carbono na atmosfera, você consegue detectar se aquele carbono tem origem fóssil ou se ele tem origem do magma. Por exemplo, carbono expelido num vulcão. E aí as medições existem inúmeras que mostram, e aí eu perdi exatamente o número da fração, mas é uma fração residual, a fração do carbono hoje, que é de origem não fóssil. Acontece que o carbono de origem fóssil ele tem uma fonte, a exploração do petróleo. Então, como nós conseguimos detectar que o carbono que está no ar ele tem a origem no petróleo, e somente o homem explora o petróleo, com isso, e as medidas são redundantes, quer dizer, não é simplesmente uma série temporal que alguém tomou em algum lugar. As medidas são feitas em todo o planeta, são feitas em toda a profundidade da atmosfera. Então, com isso não é uma parte que hoje faz parte do debate científico, porque consegue-se pegar a impressão digital
do carbono que está aumentando, que é um carbono de origem fóssil, que é explorado. Além disso, se pega a produção do petróleo e se correlaciona a produção do petróleo, exploração do petróleo, com o aumento da taxa, e você vê que essas duas curvas têm uma possibilidade, mas efetivamente é o imprint, a impressão digital do carbono fóssil, que tem um número atômico específico, que permite ao pesquisador dizer, informar que esse carbono tem essa origem. Assim como você pega um fio de cor vermelha e você sabe que ele vem em um pigmento vermelho. Alguém está colocando esse pigmento aqui, por isso você consegue traçar de volta a origem daquela cor. E deixa eu fazer só uma pergunta agora, uma curiosidade minha. E, por exemplo, o gás carbônico de origem biológica, de origem biótica, então, como é que identifica ele? Ele também tem o seu número atômico específico, e aí foge geralmente da minha área de domínio, mas ele tem um ciclo de vida que é da própria crescimento, decaimento e decomposição e recrescimento. Então esse carbono de caráter biológico, se você medir no background, ele tem uma quantidade estacionária na atmosfera. O carbono que tem uma quantidade não estacionária, que aumenta, é o carbono que você consegue detectar que vem da origem fóssil. Bom, professor, então, deixa eu fazer só mais alguma pergunta. E com relação ao Sol? O Sol pode ter alguma influência no aumento ou na diminuição da temperatura da Terra, num ciclo, num período que a gente está falando assim, um período de vida humana, assim, porque a gente está falando de um aquecimento de coisa de 120, 130 anos, né, sei lá, no máximo 150 anos para trás, né? O Sol pode ter influenciado nessas medições, alguma coisa assim? Não? O Sol é a fonte primária de energia do planeta. Toda a variabilidade da saída de energia do Sol afeta naturalmente o planeta. A grande parte da energia solar é muito constante, tanto que a gente usa até o termo constante solar no topo da atmosfera. Mas em algumas faixas ela varia uma pequena, diminuta quantia. Bom, o Sol, as variações cíclicas do Sol, poderiam, em tese, modificar a temperatura do planeta. Somente que as medidas feitas das variações do output de energia solar não conseguem explicar a magnitude das variações de temperatura observadas. Então aí é que entra o conhecimento da física da atmosfera. Quer dizer, o Sol tem um ciclo de 11 anos, em torno de 11 anos, o ciclo dos máximos e mínimos solares. O Sol pré-histórico já teve um brilho muito menor do que o nosso Sol de hoje, mas na época pré-histórica a concentração de gás carbônico na atmosfera era maior, então havia um equilíbrio. Ela retia mais calor, mas o Sol tinha 30% a menos de output. Então, com o tempo, a constante chamada constante solar aumentou, mas a quantidade de carbono da atmosfera desapareceu, reduziu-se tremendamente devido à fotossíntese. Então, a vida no planeta Terra fez com que o carbono hoje fosse uma quantidade residual, e quando o carbono residual, hoje, com o Sol, com o output de energia que ele faz, gera essa temperatura que nós temos. Então, nós, com base no conhecimento disponível hoje, no funcionamento da física da atmosfera, se você suprimir o aumento do gás carbônico, você faça um outro planeta, calcule, reduza e pegue a variação observada do Sol, e você vai ver que a temperatura do planeta não aumentaria. Ao contrário, nós geologicamente entraríamos num período de resfriamento, nós estamos numa interglacial. Tanto que hoje, devido a esse aquecimento, que cravou-se o nome antropoceno, que é um período geológico causado pelo homem, no qual a Terra pode eventualmente não entrar no próximo período geológico. Isso é uma especulação grande, não é possível agora com conhecimento. Mas o que é possível demonstrar é que, na ausência do aumento do CO2, com esse mesmo Sol que está aí, com a mesma quantidade de energia do Sol que ele vem banhando e doando para a Terra, desde que a gente consiga
a Terra não teria aumentado o que aumentou. Então nós sabemos que o aumento da temperatura ele não pode ser atribuído ao Sol. O Sol é um dos elementos que constitui a energia solar, o sistema climático, mas ele sozinho, nós estaríamos numa Terra a quase 1 grau mais fria do que ela está hoje, se o conhecimento que nós temos é válido. Agora, se o conhecimento que nós temos não é válido, alguém tem que demonstrar que ele não é válido. Então, mesmo com essas variações solares, ainda assim a temperatura está mais alta do que seria esperado para uma... Como se fala assim, se não tivesse uma variação de um outro elemento que não fosse o Sol. Né? No caso, o CO2 é o... E o gás carbônico é o único gás que a gente tem noção de que poderia estar causando isso? Não tem alguma outra? Não, você falou do metano aí, do vapor d'água? O metano, a fermentação entérica do gás, o metano é 20 vezes mais potente, mas o metano se fotoassocia-se em CO2 e água. Então, ele e os dois tem, também são. Mas ele tem um poder de efeito estufa muito maior. Os hidróxidos de metano no fundo dos oceanos, eles têm um poder tremendo, ou nas tundras, que estão se liberando com o derretimento das tundras, óxido nitroso. Então, existem vários outros gases, além do efeito de retroalimentação positiva do próprio vapor d'água. O vapor d'água é o gás de efeito estufa mais potente. Então, uma atmosfera mais aquecida, ela dissolve mais vapor d'água. Você veja uma garrafa de refrigerante, uma garrafa quente, você abre, o gás, o CO2 que está lá dissolvido, ele é todo liberado. Mas se você abrir uma garrafa gelada, ela praticamente não espuma. E não espuma por causa dessa capacidade do líquido resfriado de dissolver mais CO2. É uma analogia para a atmosfera. A atmosfera mais quente, ela dissolve mais vapor d'água antes dele se condensar e virar nuvem. Então, uma atmosfera mais rica em vapor d'água, ela amplifica o sinal do efeito estufa. E agora só mais uma curiosidade pessoal minha também, e eu acho que é de quase todo mundo. Né? Como, assim, eu sei que vou perguntar se deve aparecer provavelmente existem disciplinas inteiras para explicar isso, mas em poucas palavras, tem como explicar como que é feita a previsão do tempo? Assim, para daqui a uma semana, porque às vezes você entra no clima-tempo e está lá, amanhã vai ser chuvoso, com temperatura tal, semana que vem, chega até um limite, sei lá, de uma semana ou 10 dias, alguma coisa assim. Como que se chega nessa previsão? Assim? A previsão do tempo, isso que você se refere, é uma previsão determinística. É uma previsão que diz que em determinado espaço, determinado ponto no espaço, determinado tempo, temperatura, precipitação, enfim, vai ser determinado valor. Então, esta previsão ela passou a ser possível a partir do descobrimento de algumas leis de quantidades conservativas na atmosfera. Por exemplo, a vorticidade, a capacidade de girar do ar. Então, existem leis conservativas que, se você sabe o estado inicial dela, você consegue prever quais serão os estados futuros num espaço de 1 a 2 semanas. Da previsibilidade devida num sistema caótico. Edward Lorenz, lá na década de 60, quem mostrou que num sistema caótico, que é um sistema não linear, onde pequenas perturbações conseguem propagar energia para outras escalas de movimento, você consegue fazer uma previsão determinística com algumas semanas. Além da previsão determinística, existem as leis conservativas de quantidade total de calor, de água, de energia cinética. Então, essas quantidades conservativas permitem você dizer, por exemplo, se você tem um El Niño se desenvolvendo na costa do Peru, com 3 meses de antecedência, aquele fenômeno vai durar, porque ele é como um caminhão bem lento. Uma vez estabelecido, ele está lá. Ele vai continuar lá nos próximos meses. E isso pré-condiciona a atmosfera a chover mais sobre aquela região. Então você pode fazer uma previsão estendida, que agora é de clima,
mas ela não é mais determinística, ela é probabilística. Você fala, durante os próximos 3 meses na costa do Peru vai chover muito. Porque você conhece o fenômeno físico, dinâmico, que, vamos dizer, ancora a precipitação. A mesma coisa da zona de convergência intertropical no Atlântico, zona de convergência do Atlântico Sul, que causa essas chuvas todas aqui lá. E são fenômenos atmosféricos que eles têm determinada ancoragem nas temperaturas da superfície, e com isso você consegue estender o prazo da sua previsão. Então é uma previsão determinística de tempo por causa das equações, que são quantidades conservativas da atmosfera. Dado isso, aí por Bjerknes e outros mostraram lá na década de 50. Existem as quantidades integrais, que você consegue prever em alguns meses, e existem, também, baseado nisso, foi o que a Arrhenius mostrou em 1870, de que se você altera o balanço radiativo da atmosfera, você aumenta a capacidade de reter calor, então você consegue fazer previsões de décadas e séculos à frente. Porque o gás carbônico é um gás não reativo e é só através da fotossíntese ou da acidificação dos oceanos que você consegue modificar a quantidade. Então nós já temos uma pegada de carbono na atmosfera que garante o aquecimento do planeta e a elevação do nível dos mares pelos próximos 1000 anos. Porque, com base no conhecimento que nós temos, essa é a pegada do carbono que já está na atmosfera. E o oceano tem uma enorme inércia térmica, que é o tempo que as correntes demoram para dar a volta em todos os oceanos e voltar ao oceano de origem. Então, rapidamente, isso é o que nos permite, com o conhecimento atual, dizer a previsão do tempo, que tem também uma margem de erro e de acerto, e são vários, é uma longa conversa entrar, o que faz com que uma região do planeta a previsão seja mais acurada do que em outra. Existe a previsão do clima sazonal, que são alguns meses, é o Ninho, o Atlântico está mais aquecido, e existem as previsões de muito longo período, que são as previsões de mudança do clima, que são devidas a essas quantidades conservativas da composição química da atmosfera e dos oceanos. Perfeito. Eu ia perguntar sobre o grau de acuidade das previsões meteorológicas, exatamente por isso, mas o senhor já falou que são muitos detalhes envolvidos aí. Bom, então, até que eu me lembre agora, então acho que era isso que eu queria perguntar aí. Eu agradeço muito a sua participação aí, vai ser muito importante. Prazer. Obrigado.